Caríssimos, aqui que vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na história, período colonial. Continuamos aqui na história do Brasil, simulado do Marcão 01. Teremos muitos simulados pela frente. Sempre lembrando que o nosso canal é Marcão na História Marco. Divulguem. Vamos à correção, parte 4, para finalizar as 3 últimas questões do nosso simulado, de muitos simulados que virão por aí. Muitos. Então, olha só. Questão 16. No Brasil colônia, a atividade econômica que atendia basicamente o mercado interno era o A. Na verdade, a produção era a pecuária, criação de gado, porque o gado fornecia o leite, fornecia o couro, fornecia a carne e fornecia força motriz para girar o engenho. Era fundamental. E uma coisa interessante, o gado não era criado junto da cana-de-açúcar, que era a principal atividade da época, que era a economia açucareira. Então, o gado, a atividade econômica básica da colônia para o mercado interno era a pecuária. E se fosse externo, seria a produção da cana para a extração e criar, então, o açúcar, que seria vendido no mercado europeu pelos holandeses. Aqui eu tenho uma mapinha para mostrar para vocês. Se vocês observarem, o gado ele é criado solto, extensivo. Ele chega até o Rio Grande do Sul. Só para ter ideia, surgiram várias cidades onde era a parada do gado. Aqui eu tenho um caminho chamado Caminho do Gado, olha aqui, ó, que vai até Sorocaba. Aqui tinha uma feira onde vendia o gado. Saía lá do Rio Grande do Sul, passava por Santa Catarina, passava pelo Paraná e era vendido em Sorocaba, São Paulo. E algumas criações também no Nordeste, e na região Centro-Sul. Mas você pode perceber que o litoral, eles evitavam criar o gado, porque tinha esse problema da cana-de-açúcar. Porque o gado comia cana, e o grande negócio da época para o mercado externo era a produção de açúcar. Tá ok? 17. As expedições portuguesas para o Brasil, então, a correta é a A. 17. As expedições portuguesas ao Brasil nas 2 primeiras décadas, no iniciozinho lá, depois da chegada do Cabral, no século XVI, objetivavam o início do cultivo da cana-de-açúcar e o imediato povoamento. Ficou abandonado por 30 anos no Brasil. Não teve isso, só a partir de Martim Afonso de Souza. Então, errado. B. Travar contato com os índios e iniciar atividades comerciais com os mesmos. Que atividades comerciais? Coisa nenhuma. Na verdade, eles queriam escravizar os índios para cortar o pau-brasil, que era a única coisa de valor que tinha aqui, para vender na Europa. Então os índios eram escravizados. No começo trocavam o trabalho por quinquilharias, espelhinho, coisa parecida. Depois veio a escravidão. C. Transferir para o Brasil os acusados de heresias protestantes na corte portuguesa. Portugal é um país eminentemente católico. Protestantismo começa na Alemanha e se espalha para a Europa. Mas foi muito difícil tentar expandir o protestantismo em Portugal. Não houve isso. Não houve essa preocupação. Portugal e Espanha, na Península Ibérica, eram extremamente católicos. E o protestantismo não entrou. E a D. Reconhecer a terra descoberta e salvaguardar a sua posse. Reconhecer a terra, expedições exploradoras. Então nós temos aí Gaspar de Lemos e Gonçalo Coelho. E expedições militares para proteger a terra para evitar invasões. Aí nós temos as expedições de Cristóvão Jacques, que eram expedições militares guarda-costas. Outra coisa aqui aí, estimular a catequese dos índios a pedido da Companhia de Jesus. Na verdade, nesse primeiro momento, eles estavam querendo reconhecer o território. Lembre-se a vocês, eu estou falando aqui nas 2 primeiras décadas, para deixar bem claro isso. Então a resposta correta é a D. Nós temos que tomar muito cuidado com o enunciado. A questão do Tratado de Tordesilhas, assinado pelos reis ibéricos com a intervenção papal, representa reis ibéricos, Portugal e Espanha, Península Ibérica. Intervenção do Papa para país católico que resolvia as questões era o Papa. Opção A, o marco inicial da colonização portuguesa no Brasil. O Tratado de Tordesilhas, na verdade, não foi o marco inicial da colonização. Foi depois da chegada de Cabral,
Não teve essa questão. O tratado é de 1494. A chegada do Cabral é 1500. Então nós estamos falando de 6 anos aí. Depois. B. O fim da rivalidade entre portugueses e espanhóis na América. Não, essa rivalidade vai permanecer até por muito tempo. Muitos tratados serão feitos ainda. Ameaças de guerra, esse tipo de coisa. C. A tomada de posse do Brasil pelos portugueses. O Tratado de Tordesilhas foi em 1494. Cabral só chega aqui em 1500. Foi 6 anos depois. Aí sim tomando a posse. D. A demarcação dos direitos de exploração da colônia pelos ibéricos. Ibéricos é Portugal e Espanha. Exploração, os direitos de exploração. Eles atribuíram a eles mesmos esse direito. Aqui eu tenho o Tratado de Tordesilhas, 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras a oeste para a Espanha, a leste para Portugal. Então estabeleceram a exploração. Só que é uma coisa entre eles. Holanda, Inglaterra, França não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. Tanto é que eles chamavam, por exemplo, o Brasil de terra de ninguém. Mas a resposta correta é a D. Assim nós terminamos o nosso primeiro simulado. Não sei como é que vocês foram, fico curioso. Se alguém quiser colocar quantos acertos, ficaria extremamente feliz. Abraçando o Marcão, continuamos com o nosso conteúdo. Depois de um certo acúmulo de conteúdo, novamente mais um simulado. Eu quero fazer um número razoável de simulados. A propósito, só para vocês saberem, nós temos questões aqui da ESA, SPSEX e questões dos vestibulares. Nesse simulado 01. Só para vocês saberem. Questão 16, A. Questão 17, D. Questão 18, D. Abração do Marcão. Fui!